Bem-vindo todos e todas. Vamos aqui conversar hoje, o nosso último vídeo durante essa nossa pré-venda a respeito do livro do time do povo mineiro, em comemoração ao centenário do Cruzeiro. Nós vamos trabalhar hoje na nossa conversa, no nosso diálogo, com 3 autores, e a nossa temática do capítulo 5, que vocês vão ter oportunidade de conhecer ao terem acesso ao livro, o nome é Soy Louco por Ti, América, La Bestia Negra. O que identifica tanto o Cruzeiro com a América Latina? Como se deu essa relação, que é uma relação que a gente observa que transcende os jogadores e se estabelece a partir da vida das pessoas, que vai ser alguns dos enredos que nós vamos falar hoje, passando por situações dentro de campo e extracampo que fazem essa relação entre o Cruzeiro e o seu reconhecimento na América Latina de uma forma geral. Para início de conversa, hoje nós teremos a possibilidade de conversar mais uma vez com o Gustavo Nolasco, nosso cronista e um dos autores do livro, e temos mais 2 autores que vão compor esse capítulo, estão aqui com a gente, que é o Fabrício Farias e o Bruno Parreiras. Para a gente começar essa conversa, já vou chamar o Gustavo Nolasco. Ele tem um texto muito interessante para a gente dar esse pontapé. E o nome do texto é O Nascimento do Cruzeiro na Copa Libertadores. Então, Nolasco, a palavra está com você. Obrigado, um abraço aí para todo mundo que está assistindo, Fabrício, Parreiras, obrigado por estar dividindo esse espaço com vocês. E a gente falando sobre uma das coisas que a torcida do Cruzeiro é apaixonada, né? Que é Libertadores, que é Supercopa, que é a gente tá jogando contra Argentina, Uruguai, chileno e por aí vai. E esse primeiro texto, cara, é um negócio muito, muito legal, assim, leve, né? Como eu sempre gosto de falar, eu sou um cronista que tenho a liberdade poética de escrever e por isso mesmo tenho respeito aos historiadores que eu não e pesquisadores que eu não sou, né? Então eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu admiro bastante os pesquisadores e historiadores. E essa é uma história muito bacana, porque a gente está acostumado a falar do Cruzeiro, e o Cruzeiro ganha tanto, né? O Cruzeiro ganha tanto, que a gente está acostumado a falar das vitórias, e das conquistas e tal, mas para mim, eu acho que todas as vitórias e conquistas do Cruzeiro, ela é precedida de um momento de superação, de conhecimento, de dor. E quando a gente fala que o Cruzeiro, né, a gente vai falar sobre 76, mas a história não começa em 76. Como a história do Cruzeiro não começa em 66, né? Por exemplo, um autor que a gente tem aqui da nossa turma, que é o Romero, ele sempre bate nessa tecla, que a gente tem que acabar com essa história de que a história do Cruzeiro começa em 66. E a história da Libertadores do Cruzeiro não começa em 76. O Cruzeiro vai jogar uma Libertadores em 1967, né, quando o Cruzeiro, né, ganha a Taça Brasil, e em 67. E eu trago uma história muito bonita, que é até de uma amiga minha, que por coincidência da história, assim, a gente acabou ficando amigo pelos nossos filhos, que ela é a filha do Carmine Furletti. Quem não conhece Carmine Furletti foi o grande parceiro de Felício Brandi na transformação do Cruzeiro. E o Carmine Furletti, o Felício era o administrador, né? Era o cara visionário de transformar o Cruzeiro numa instituição poderosa e admirada e querida. E o Furletti era o cara que trabalhava com o jogador. É aquele cara ali que sabe lidar com o boleiro. E o Furletti era o cara, pai da Karina, e a Karina, ela nasce nesse momento da Libertadores. Então o texto, para quem vai ler o livro, é uma história muito bonitinha, assim, da ligação dela com o Cruzeiro, o nascimento dela, como que o pai dela, que estava durante a disputa da Libertadores, ele deu com esse nascimento da filha. Mas é importante a gente lembrar que em 67 o Cruzeiro disputa a Libertadores pela primeira vez, e é bom a gente estudar sobre isso, né? Porque pensar em 67, a Libertadores, onde a Libertadores era realmente uma guerra. A gente ainda pegou, o Cruzeiro ainda pegou, o Parreiras ainda vai contar disso na Supercopa. A Supercopa ainda era uma guerra. Depois a Libertadores virou, né, que esses termos que a gente usa hoje, Nutella, né? Então, alguns times, inclusive, que a gente conhece, que nem tem tanta tradição, ganham e tudo mais.
Mas, enfim, e em 67 o Cruzeiro quase ganha a Libertadores, né? É um negócio muito legal de ver na história. O Cruzeiro vai para os 2 jogos finais contra os 2 times uruguaios, que era Cruzeiro, Peñarol, se eu não me engano, acho que era Peñarol e Nacional. O Cruzeiro ganha os 2 jogos em Belo Horizonte, de lavada, e vai para os 2 jogos lá fora. Muitos dos jogadores do Cruzeiro, daquele time, sequer tinham saído do país. E já cai numa guerra no Uruguai. O Cruzeiro precisava simplesmente de um empate, dependendo dos resultados, para ser campeão da Libertadores. Ele perde os 2 jogos, né? Mas ali ele é apresentado para a Taça Libertadores da América, porque a gente sabe por que ele vai chegar no capítulo do Fabrício, né, dessa paixão que a gente tem com a Libertadores, o porquê do nome desse capítulo, A Bestia Negra, começa tomando na cabeça para aprender que aqui é guerra. Então esse capítulo ele é um capítulo muito legal para mostrar como não é fácil, cara. O Cruzeiro, né, o caminho que o Cruzeiro construiu, que a gente vai falar na Libertadores e no convívio com a América do Sul, a América, né? Ele começa com o Cruzeiro tendo que aprender que é uma guerra, né? Libertar esse continente sempre continua sendo uma guerra. Nós estamos vivendo exatamente tentando libertar o nosso país mais uma vez de uma situação de guerra, né? E aquilo o Cruzeiro foi apresentado em 1967, ele nasce na Libertadores desse jeito. Ô Nolasco, é curioso, né, essa sua fala e remetendo a esse espírito da Libertadores, porque eu não sei se tem outro precedente ou outros precedentes mundo afora de um campeonato que tenta buscar essa unidade, né, latino-americana a partir daqueles que lutaram pela libertação da América Latina. Então, quando a gente fala em Libertadores também, a gente está falando, sabe, de um olhar solidário para os nossos irmãos. A gente está falando das experiências históricas de Bolívar, de Martí, José Martí, de Sucre, enfim, pessoas que, num momento histórico, tiveram um papel importante, apesar de alguns limites, né, se a gente for analisar mais a fundo os processos históricos, né, em relação à dinâmica até de colonialidade que se manteve, mas muito importantes, né, para a gente reivindicar historicamente, reivindicar enquanto identidade latino-americana. Então, o Cruzeiro, ele ter essa relação é algo muito, muito interessante, né, e principalmente quando o Cruzeiro vence a Libertadores, que é o seu outro texto, né, a Libertadores 76, que, além de ser uma Libertadores ter toda essa conotação, né, ela tem uma questão especial para a gente, né, e aí eu queria até ouvir os colegas um pouquinho a respeito disso, né, eventuais lembranças, ou não lembrança, porque nós não éramos nascidos, não sei se o Nolasco acho que também não era, né, mas alguma coisa que remete a essa Libertadores 76. Lembrando que foi uma Libertadores que aconteceu, o Cruzeiro foi vitorioso, no Estádio Nacional de Santiago do Chile, em plena ditadura Pinochet. Então estamos falando de Libertadores da América e ao mesmo tempo que uma ditadura se fazia presente naquele contexto. Mas antes da gente adentrar isso, e aí o Gustavo Nolasco vai adentrar mais essas questões do texto, né, eu queria saber se o Parreiras, o Fabrício, tem alguma coisa relacionada, né, alguma história rápida, né, sobre a Libertadores 76. Eu tenho aqui, né, lembrei comigo, um chaveiro que a minha avó me deu, nem ela deve lembrar, né? Minha família, a maioria dela é cruzeirense, a minha avó, Dona Araci, mora em Governador Valadares, um chaveiro que, num apartamento de Guarapari, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas é um chaveiro dessa época, né? E aqui antes era azul, aqui no meio, e aqui em volta tem o título de 76 e o vice-campeonato mundial, tanto que fala, né, aqui, né, vai ser difícil vocês verem, mas fala desse vice-campeonato mundial. E aqui tem alguns títulos mineiros. Então é curioso, né? Um chaveiro, né, dourado que tinha toda essa... que remetia também a essa conquista. Mas e aí, Parreiras, Fabrício, próprio Nolasco? Bom, eu tenho aqui, né, mas até antes de comentar, primeiro, né, boa noite, né, para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai continuar falando aí de outros temas, enfim. Mas falando da Libertadores, um fato que, até antes de falar do Cruzeiro, mas que me chama a atenção, é porque você comentou, né, Gladstone, do
do nome, Libertadores da América. E a competição, ela surge com um nome comum de competições continentais. Ela surge como Copa dos Campeões da América, em 60. E aí, em 65, ela troca de nome, né? Então, é interessante que dá um ar diferente. É uma competição que a gente, né, sul-americano, gosta de colocar a ideia de ser uma competição diferente, e é sempre gostoso de assistir, de estar no campo, de presenciar, mas que tem também aí, né, essa trajetória no nome, que marca essa diferença. Mas falando especificamente da Libertadores do Cruzeiro de 76, né, como a gente ia falar sobre o Cruzeiro e a América, né, América do Sul, América Latina, eu separei aqui um compacto que eu tenho, que é dos anos 70, vou chegar mais perto aqui também, que está aqui, ó, campeão da América do Sul, 1976. Esse compacto, ele tem a narração do terceiro jogo da final, do jogo de Santiago, né? Eu tenho esse aqui também, que eu separei, esse aqui tem o hino, também da mesma época, mas esse aqui é específico para a Libertadores de 76, assim, eu gosto de colecionar camisa e itens do Cruzeiro, mas esse aqui está entre os que eu tenho mais carinho, assim, por ser algo, né, que tão antigo, tão importante, que eu consegui depois de tanto tempo. Que bacana. Para mim, primeiro, boa noite, né, para todo mundo que está aí nos acompanhando. Prazer estar com todos vocês aqui, poder estar falando dessa paixão, né, que a gente compartilha. Para mim, a Libertadores de 76, ela marca, acho que o peso da história, assim, para mim, a importância do Cruzeiro, assim, para mim, por causa da Supercopa de 91, que foi o primeiro campeonato que eu acompanhei do Cruzeiro, eu com 7 anos, 6 anos, e tendo noção do que estava acontecendo, né? E jogava a Supercopa, justamente quem? Os campeões, né, da Taça Libertadores. E aí eu falo, não, por que o Cruzeiro é um dos poucos que está disputando esse torneio, né? E aí que você vai saber de ganhar a Copa de 76, a Libertadores de 76, a questão do gol do Joãozinho, né, aquela picardia, aquela marotagem, aquela malandragem de colocar aquela bola na gaveta, e aí foi muito importante para mim para eu entender, pô, isso é demais, isso é uma coisa muito bacana. Tanto que a primeira vez que quando eu fui no Chile, na verdade, né, eu tava louco para conhecer o Estádio Nacional, né? Aí os chilenos até não entendiam muito, falavam assim, pô, cara, mas lá tem um passado meio pesado e tudo mais. Eu falei, não, eu sei que tem um passado muito pesado e tudo mais, mas foi lá que o Cruzeiro ganhou essa primeira Libertadores. Então, para mim, eu não tenho nenhuma lembrança material muito bacana que vocês têm, mas tem essa lembrança de marcar para mim em algum sentido, né, o meu início como torcedor, né, que foi culminar no primeiro título já da Supercopa de 91, que a gente disputava, porque a época, né, era o título que a gente tinha de 76. Então, essa Libertadores de 76, para mim, marca esse peso da história para mim, num tempo que não tinha internet para você pegar e pesquisar, ver um gol. Então, você tinha que sair correndo atrás, ver com quem conhecia, perguntar para o pai, para o tio, e aí como é que foi e tudo mais. Então, o que vem para mim da Libertadores de 76, para mim, é esse início dessa trajetória de acompanhar mesmo o Cruzeiro e entender, né, o peso dessa história que a gente carrega. Boa. E aí, Nolasco, conta para nós aí um pouquinho aí dessa história aí, que inclusive o Bruno falou da narração do Joãozinho no livro, tem inclusive uma nota de rodapé, né, o narrador, né, ele falando a respeito daquele gol. Conta pra gente aí. Sim, o Bruno lembrou, e assim, é uma das narrações mais lindas que tem, né, de gols. Primeiro que é um dos gols mais fantásticos da história do futebol, assim, né? Tem vários gols, né? Quem sabe, o goleiro que fez gol de cabeça, o cara que fez gol no último segundo, né? Mas esse gol também é genial, assim. O Joãozinho nunca tinha batido falta na vida, né? O cara vai e bate uma falta, sacou? E agora tem esse simbolismo, né? Assim, eu acho que também não estudei todas as Libertadores, né? Porque a gente tem que lembrar que o Brasil sempre foi, até 76, o Cruzeiro quebra uma sequência, isso é importante falar também, que fora os Santos, o Santos não existia, né, gente? Aquele Santos era uma coisa de outro planeta. Alienígena, então, assim, né? Então, assim, o Santos não conta como brasileiro, o Santos era de outro planeta. Então, assim, fora o Santos, que era de outro planeta, e do Brasil, o Brasil nunca tinha ganhado o Libertadores. Era só Argentina, Uruguaio e paulada. E o Cruzeiro vai. Então, isso é um simbolismo. A gente pensar politicamente também é um outro grande simbolismo, porque além do Chile estar vivendo uma ditadura, além do estádio ser um campo de concentração para presos políticos
do Pinochet, tanto é que até hoje tem lá, que acho que, se eu não me engano, é a saída 8 ou saída 6, que era onde era o campo, e ela é mantido esse lugar como um memorial, né, do campo de concentração do Pinochet. O Brasil e a Argentina do River Plate também estavam sob uma ditadura, né? Então a gente pensar nisso, assim, isso era um outro. Aquele dia o time do Cruzeiro não comemorou o título no campo. A cidade tinha toque de recolher. Os jogadores tiveram que ir para os. A comemoração foi no hotel, né? O Piazza mesmo. Eu estava conversando com o Bruno Matheus, que é um outro grande amigo nosso, jornalista também, um poeta azul. Ele lembra que o Piazza conta para ele que ele, do hotel, comemorando o título, ele viu os tanques passando pelas ruas de Santiago, né? Então politicamente tinha tudo a ver com esse nome, né, cara? Assim, eu não tinha me atentado porque o Bruno falou da mudança do nome, e é até legal da gente tentar entender como que, né, talvez governos ditatoriais de direita aceitaram que se colocasse um nome desse numa competição em meio a isso tudo. E esse dia, então eu acho assim, respeito a história de todo mundo, mas essa conquista do Cruzeiro, ela é muito mágica. Ela é muito mágica, ela é muito simbólica para a história da América Latina, assim, né? Da gente passar por aquele lugar, ter ganhado naquele lugar, 3 países vivendo sob ditadura, né? E o Cruzeiro conquistando a América. Né? Para a gente, aí vem na futebol e a gente conquista a América nesse dia. E a gente não viveu isso, né? Mas esse jogo ele é tão importante politicamente, socialmente e futebolisticamente, que nós 4 estamos falando aqui. Eu agora estou lembrando, eu já era nascido, eu tinha poucos dias de nascido, mas eu já era nascido, eu sou o vovozinho da turma aqui. Mas nós 4 sequer sonhamos em ver aquele jogo, nós 4 somos capazes de narrar sensações que como se a gente estivesse lá dentro. Pelo tanto que esse jogo é importante na nossa vida, consciência cidadã, na nossa consciência política, na nossa consciência como latinos-americanos que somos, né? Então esse jogo ele transcende o futebol, transcende o Cruzeiro, e graças a Deus a gente é o time que ganhou aquele jogo. Graças a Deus não, graças ao Joãozinho. Isso é importante falar. E assim, para quem às vezes não conhece a história do Cruzeiro e está vendo esse vídeo, pessoal, a gente está se referindo, obviamente, a Libertadores 76 e a final. O Cruzeiro jogou contra o River Plate. O Joãozinho faz um gol já depois dos 45 do segundo tempo, cujo o cobrador de falta oficial do Cruzeiro era nada mais, nada menos que o Nelinho. O Nelinho pega distância, e nesse que ele pega distância, o jogo estava empatado, né? Se eu não me engano, no que ele pega distância, o Joãozinho vai lá e dá uma cavadinha e faz o gol. E aí, assim, o próprio técnico do Cruzeiro, né? E o narrador não esperava, então é uma narração completamente, né? Vamos dizer, no susto, e o técnico começa a xingar o Joãozinho, né? Ele não sabia se comemorava ou se xingava. Então, assim, tem várias histórias aí, né, que é isso, eu acho que... A narração, inclusive, você falou, né, Glaucio? A narração ainda tem um outro fator, que é a narração do Wilibaldo Alves, né, que era o narrador à época da Itatiaia, inclusive. Ele lembra de um outro fato muito forte na história do Cruzeiro, dessa Libertadores, que foi a morte do Roberto Batata. Exato. Que era um grande jovem promessa do Cruzeiro, já tinha servido a seleção brasileira, que morreu num acidente, voltando no jogo da Libertadores, que ele tinha feito o gol. E aí, nessa narração, né, o Wilibaldo Alves, tipo assim, exalta o Roberto Batata, a alma do Roberto Batata, né, o espírito do Roberto Batata baixou no Joãozinho, o negócio é de arrepiar. Sabe? Arrepia. Sensacional, muito boa essa história, para a gente começar bem esse capítulo, né, eu acho que assim, bem... E é isso, não só contando histórias boas, né? Porque estamos falando também de um contexto de ditadura, Operação Condor, como o Gustavo caracterizou, né, em vários países da América Latina, mas ainda assim o futebol, ele trazendo uma magia, né, em determinados momentos também, né, para além simplesmente, né, de um contexto de alienação ou coisas nesse sentido, né? Então há essa contradição inerente.
E a gente falar disso também, isso fez, né, toda essa mística que nós estamos falando, fez com que o próprio Cruzeiro ele fosse conhecido aí, né, pelos nossos hermanos latino-americanos, né, como La Bestia Negra. E é curioso, porque não foram os cruzeirenses que se autodenominaram, né, La Bestia Negra, né, como se fosse, vou colocar o meu próprio apelido. Foram, né, a crítica esportiva, torcedores, etc., chamando o Cruzeiro de La Bestia Negra, né? E aí nós temos um texto que é La Bestia Negra das Américas, um protagonismo retomado na diversidade, do Bruno Parreiras. Bruno, conta um pouquinho para a gente aí. Bom, então, o texto, né, a ideia dele é mostrar, quando eu falo diversidade, é pensar nessa trajetória do Cruzeiro, né? E aí, por que a diversidade? O Nolasco falou muito bem aí sobre o papel que o Cruzeiro teve, né, nos anos 60, 70, até puxando um gancho aqui, eu acho muito curioso quando a gente fala do Cruzeiro e retoma ao Santos de Pelé, mas eu acho que é importante a gente frisar isso, porque são duas rupturas, né? Pensar no título brasileiro de 66 é interromper um Santos que podia ser hexacampeão. Então a gente vai lá, é a gente que vai e quebra aquela sequência. Aí, quando a gente pensa em Libertadores, 62, 63, Santos, o único time brasileiro que tinha ganhado, o outro clube brasileiro que vai e ganha, Cruzeiro. Então, assim, eu acho que isso é muito grandioso, né? Isso enaltece porque, como bem falou, né, o Gustavo, assim, aquele time do Santos era um time que era uma coisa fora do padrão. E quem que vem e rompe com essas coisas é o Cruzeiro. Então, a gente tem que enaltecer isso. E o Cruzeiro, nos anos 60, né, Cruzeiro 60 e 70, desculpa, o Cruzeiro tem 4 participações em Libertadores. Ele chega 2 vezes na fase semifinal, né, porque a semifinal naquela época não era exatamente um confronto, mas era uma fase ali, o Gustavo comentou um pouquinho, e chega a 2 finais, né, ganha 76 e perde 77 para o Boca, assim, numa disputa roubada, né, porque assim, aquela disputa de pênaltis lá, né, quem nunca viu, que procure, porque é uma coisa assim, sem precedentes. Mas o Cruzeiro, então, em 4 participações de Libertadores, ele chega muito forte. E aí, depois de 77, acontece um hiato aí. O que acontece com esse Cruzeiro que chega tão forte e fica 11 anos sem participar de competições sul-americanas, né? Entre 77 e 88. Então, na hora de fazer o texto, né, eu pensei assim, eu quero trabalhar o termo La Bestia Negra. Então, eu trouxe algumas citações, mas eu não quis me prender muito a ele, porque já é algo consolidado, né? Eu mesmo coloquei alguns exemplos de citações e tal, fora do país, porque alguns jogos que fizeram isso, mas... Torcida do Colo-Colo, se eu não me engano, River Plate, tudo atribuindo esse termo, né? A torcida do isso, aí eu trouxe, por exemplo, também um caso lá no Paraguai, no confronto contra o Olímpia, mas assim, isso é uma coisa dos anos 90. E aí, qual que é a minha ideia? Eu falei, 60 e 70 a gente brilha, 90 a gente brilha. Tem um elo aí. Então, eu quis trabalhar esse elo. Então, para ter a La Bestia Negra, né, nos anos 90, teve algo aí nesse caminho, e eu enxergo a Supercopa de 88 como esse caminho. Então, o que eu quis foi né, mostrar esse protagonismo que existiu antes, mas passar, então, e fazer aí um trabalho histórico mesmo em cima da Supercopa de 88. Então, eu fiz, né, como historiador, fui até a hemeroteca, peguei jornais da época, trouxe dados dos jogos, os confrontos, para mostrar como que foi aquela Supercopa, mas também não queria me prender a esse tecnicismo, né, do historiador, de ficar só trazendo esses fatos, assim, presos ao jornal, e pensei, bom, o nosso foco aqui do livro é trazer também essa característica popular do Cruzeiro. Eu falei, bom, então eu acho que eu preciso buscar aí alguma pessoa que eu possa perguntar, entrevistar, né? E aí eu conversei com o Bolão, que foi presidente da Máfia Azul, acredito que muitos conheçam, e aí ele relatou também essa importância da Supercopa para a torcida, comentando como é que era estar no Mineirão em jogos de Supercopa, essa sensação, e como que a Supercopa marcou, então, uma retomada para o Cruzeiro. Então, assim, eu poderia falar, por exemplo, de 91, 92, né, que o Cruzeiro ganha a Supercopa, mas eu preferi falar de 88, porque mesmo perdendo na final, você tem, por exemplo, a semifinal contra o Nacional, que é um momento muito marcante, assim, para uma geração de torcedores, né? Infelizmente, eu sou de 90, então não pude acompanhar.
mas várias pessoas, meu pai mesmo, que eu converso, falam desse jogo contra o Nacional, que é, né, que a gente consegue reverter e classificar para a final. E aí é isso, assim. Então, né, passando um pouco pelo texto, a minha ideia foi essa, de mostrar a importância para a torcida, a importância para o clube, e como que aquilo prepara um terreno para os anos 90, porque, né, dos nossos 7 títulos que a gente tem aí na América do Sul, né, títulos continentais, 6 são dos anos 90. Então, é um momento muito glorioso. Então, assim, né, tentando aqui resumir, foi essa, a ideia de trabalhar a Supercopa, especificamente a de 88. Muito legal, né? Vocês estão trazendo algumas histórias aí relacionadas aos campeonatos também, que são campeonatos latino-americanos, e vai remeter também à própria história dos jogadores que se identificam com o Cruzeiro nesse contexto. Então, tem desde, né, de mais antigamente a gente falar de pessoas ou jogadores emblemáticos como Perfumo, né, que brilhou no Cruzeiro, né, Sorin, né, não precisa nem falar, tá? É um dos personagens do nosso livro. Se a gente trazer mais recentemente, o próprio Arrascaeta, que teve um papel importante no Cruzeiro, hoje em dia Marcelo Moreno, boliviano, né, tá no atual elenco do Cruzeiro, então é algo que permaneceu, se a gente pode dizer assim. E por falar em permanecer, esse sentimento que permanece, né, que tem toda essa história que vocês acabaram trazendo e permanece dentro dos torcedores, da torcida, é muito curioso porque o Fabrício traz isso no texto dele, né, que chama Ser Cruzeirense, paixão que se coloca para além de qualquer fronteira, porque está contando um caso justamente de uma pessoa, né, de um torcedor do Cruzeiro que vai morar, né, em Buenos Aires, e eu acho que finaliza o nosso livro de uma forma muito interessante, né? E aí eu queria te perguntar, para a gente começar essa conversa, Fabrício, como que você chegou até esse torcedor que é o personagem da história? Então, essa história, né, eu tive o prazer, a honra, né, de cruzar com o Herbert Egídio, um abraço para ele, que, né, ele abriu o seu coração para a gente poder retratar nesse livro, né? É isso que o Bruno estava falando, né? Ele focou nesse ato, ele colocou muito bem, que abre esse caminho, né, para o Cruzeiro dos anos 90, vencedor, que está sempre disputando o título nas Américas, disputando com os principais times do continente sempre, né? E para quem é torcedor do Cruzeiro e viveu, tem seus 35 a 45 anos, né, que viveu a face da infância e da adolescência naquele período, aquilo foi formador, né, da nossa identidade, realmente, aquele período que a gente enfileira ali Supercopas, Libertadores de 97, não só com títulos, mas com grandes campanhas também, como a de 96, por exemplo, que termina com o vice pro Vélez, né, na Supercopa, mas o Cruzeiro sempre disputando, sempre presente, né, e aí essa história vem da arquibancada, no último Cruzeiro e River Plate, né, que foi nas oitavas de final de 2019, né, lá no Monumental de Nunes, que também é um estádio que para a gente é um espaço de ótimas lembranças, né, de final de Libertadores, de final de Recopa, de final de Supercopa. E lá, eu acompanhando aquele jogo, um torcedor especial me chamava muito a atenção, porque ele falava em espanhol com um amigo dele que estava do lado, o Diego, torcedor do Independiente, que estava lá no meio da torcida para ver o jogo, e xingava e vibrava com o Cruzeiro em português, né? Aí aquilo me chamou bastante atenção. Eu falei, nossa, o cara fala um espanhol como se fosse um nativo mesmo ali, um argentino, e manda o português e está aqui no meio da nossa torcida. E beleza, e tudo mais, né? Vamos que vamos. E aí o jogo acaba, eu estava lá disperso, batendo boca com alguns torcedores do River do outro lado, e aí um outro amigo meu, o grande Renan, um outro abraço para ele também, que deve estar nos assistindo aí também com certeza, ele estava conversando justamente com o Diego e com o Herbert Egídio, que é o personagem da minha história. E aí eu chego, me aproximo, a gente começa a trocar uma ideia e tudo mais, e ele me conta, não, eu moro aqui desde 92 e tudo mais, né, e conversa vai, conversa vem, e a hora que ele realmente trouxe aquela palavra que abriu, né, realmente o caminho para a gente trocar uma ideia e de repente vinha a ideia de retratar, conhecer ele um pouco e retratar a história dele, foi quando eu perguntei para ele, vem cá, e você torce para algum time daqui? Ele falou, não, eu só torço para o Cruzeiro, não consigo torcer para outro time, não. E aí a gente traz um pouco dessa história, né, que ele era um morador do bairro Cristina B, ali em Santa Luzia, uma ligação sempre muito próxima, né, a relação dele com o pai dele
E o Cruzeiro é muito bonita, né? Que eu começo narrando da final da Supercopa de 91, contra o River Plate, né? Em 92 ele já se muda para a Argentina em função de problemas familiares. Ele vai morar com a mãe dele na Argentina, está tudo lá colocado no livro, né? E ele mantém essa paixão pelo Cruzeiro no momento que não tinha internet, né? Não tinha TV a cabo para você ficar acompanhando o Cruzeiro, né? Ele vai mantendo essa paixão por meio de cartas que o pai dele vai mandando para ele sobre jogos, sobre conquistas e tudo mais. E vai culminar, né, nesse jogo de 2019, onde eu o conheço, né, e a gente vai retratar um pouco essa história dele. Um cruzeirense que está lá, que acompanhou esse momento do Cruzeiro vencedor nas Américas na Argentina, e com uma relação muito grande com o pai dele, né? É uma separação, um vínculo afetivo que vai haver mediado pelo Cruzeiro. Então, assim, é uma história que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, né? Porque essa relação afetiva é sempre base, né, desse amor pelo Cruzeiro que a gente acaba nutrindo. Então, assim, essa história tem esse calor, né? Essa afetividade da arquibancada e essa história que vai sendo permeada por nossas relações, né? Nosso contexto. Hoje ele é pai de 2 filhos, né, que são argentinos, que ele já fez questão de trazer para o Mineirão, ver jogo, né? Então, quer dizer, já está gerando aí uma geração de argentinos cruzeirenses aí também, né? Então é bem interessante. Ou seja, você pode falar para a gente não que essa história ela é tão representativa assim para você, até por conta também desse afeto, de toda essa história aí que você coloca e antecipa para a gente, né? Associada também ao futebol sul-americano, né? Sim, sem dúvida, né? O Cruzeiro é muito representativo disso, né? Ele sempre contava na conversa dele com os amigos como que a galera via o Cruzeiro, os amigos dele de adolescência e tudo mais, né? Ele falava, não, era tipo torcer pro Real Madrid, pro Barcelona, cara, é um time que tem peso, entendeu? Então, e ele tem essa característica, né, da universalidade e da particularidade também, né? É uma história que é dele, mas assim, eu tenho certeza que lendo o texto, né, qualquer pessoa vai identificar ou alguma relação que, pô, tem o meu amigo, tem o meu pai, meu irmão que estava comigo, ou quando relembrar do jogo, relembrar de uma determinada partida que a gente vai falando demais, vai falando da Libertadores de 94 também, que é quando ele vai reencontrar o Cruzeiro no campo, né, naquela vitória nossa por 2-1, que é uma das poucas vitórias que os times brasileiros têm em cima do contra Boca. O Boca? Lá, né? Contra o Boca de 94, exatamente. Uhum. E ele estava lá, né, onde ele vai marcando que o período da adolescência é meio conturbado, e ele está lá naquele jogo de novo, e é onde ele vai reencontrando com o Cruzeiro ao vivo, digamos assim, né? Então tem essa universalidade e essa particularidade, né? A universalidade desse sentimento e a particularidade da própria vida dele, mas que com certeza várias pessoas vão se identificar, vários cruzeirenses vão se identificar, sem dúvida nenhuma. É isso. Ele e Ronaldo Fenômeno estavam naquele jogo lá. Exatamente. Da nossa vitória, 94. Exatamente. Não esqueço daquele dia. Mas, pessoal, estamos finalizando, né, nosso capítulo, né, nossas histórias sobre o capítulo 5. Né? Queria saber se algum de vocês tem mais alguma coisa, gostaria de colocar alguma questão para a gente encerrar. Eu agradecer demais a você, Gladstone, pelo convite, né, de eu poder estar fazendo parte. É um prazer imenso estar fazendo parte desse livro, que é realmente fantástico, né, e várias nuances, né, tem a questão de um trabalho historiográfico com documentação, tem a questão de um calor de arquibancada, uma coisa mais contemporânea assim também. Então tenho certeza que é um livro que é muito importante, né, principalmente no momento que a gente está passando, né, um momento de um pouco mais de dificuldade, a gente reafirmar esse sentimento, essa paixão. Então faço o convite aí para todo mundo ler esse livro, e todo cruzeirense realmente conhecer e buscar ter esse livro, que é realmente uma coisa muito representativa, né? E para falar particularmente do nosso capítulo, né, a gente vive num país que renega, né, muitas das vezes, principalmente as nossas elites, né, essa nossa coisa latina, essa nossa identidade. A gente tem os olhos muito voltados para os Estados Unidos e para a Europa, e mal conhece, né, a realidade dos nossos irmãos aqui do lado. Então, até por isso, né, e o livro, ele vem muito nessa pegada, né? O Cruzeiro é um clube fundado por italianos, mas é um clube de brasileiros também, é um clube de todo mundo, no fim das contas, né? Então, a gente afirmar
esse protagonismo, essa relação de identidade que nós temos com o nosso continente, principalmente no contexto político atual e ao longo da nossa própria história, né, que a gente vira tantas costas para a América Latina, eu acho que é mais um ponto de orgulho, assim, para a gente, né, e a nossa história é essa, ela é bonita nas vitórias, nas derrotas, ela é bonita no sentimento, ela é bonita na nossa importância para a cultura mineira, brasileira e latino-americana. Então, queria só agradecer e mandar um abraço aí para todos os cruzeirenses, e esse centenário é especial, de qualquer jeito ele é especial, porque a gente está se tratando de realmente uma grande paixão e de um clube que é dos mais importantes. Pois é, e assim, né, também queria agradecer pelo convite, por poder, né, participar do livro, agradecer quem acompanhou aqui, né, nosso bate-papo sobre o capítulo, quem comprou o livro, e assim, quem não comprou, compre. Mas a nossa conversa aqui, né, para poder finalizar, a gente conversando, porque isso foi uma conversa mesmo, um bate-papo, eu fui rememorando, né, várias coisas e pensando assim, por exemplo, nas últimas falas do Fabrício, lembrando quando eu fui em Buenos Aires, aquela coisa de botar a camisa do Cruzeiro para sair ali pela rua e as pessoas te pararem, te perguntar, alguns, né, falar, pô, e aquela vez, aquele jogo que a gente ganhou, aí eu falava, pô, né, eu encontrei o cara do River, né, o Cruzeiro tinha saído pro River, eu falei, pô, mas então vamos lembrar de todas aqui. Aquela coisa, né, eu tive no São Lourenço e Boca, no campo do São Lourenço, aí eu fui camisa do Cruzeiro, e aí aquela coisa, todo mundo vindo conversar, batendo papo e tal, pela união das torcidas. Então essa relação nossa com a América, ela é muito forte, né, pensar no Cruzeiro, não tem como você não pensar na América Latina, obviamente. E pensando eu mesmo, na minha trajetória, assim, minhas primeiras lembranças de futebol são da metade dos anos 90 para frente, né, assim. E aí eu lembro de várias e várias competições contra os times da América Latina, seja pela Libertadores, o finalzinho da Supercopa, Copa Mercosul, Recopa, enfim, é muito bom e a gente precisa sempre resgatar isso, né? Então, é isso, agradeço e boa noite a todos. Valeu. Eu também quero agradecer, Gladson, mais uma vez, né? Mais um capítulo que eu tô e volto a afirmar, igual falei nos outros. Quero te agradecer pela condução que você fez entre nós todos, essas quantidade de autores, na verdade, você teve uma sabedoria muito grande de transformar isso tudo num livro. Como eu falo, é um livro fruto de amor e de leveza, né? Falei isso e você conduziu isso. Estou muito orgulhoso de estar dividindo com o Fabrício, muito orgulhoso do livro terminar com um capítulo onde a gente fala sobre a leveza e o lado bonito de ser torcedor do Cruzeiro, que eu sempre exaltei. Para mim, qualquer torcedor do Cruzeiro é mais ídolo do que qualquer jogador para mim, então terminar é simbólico, o contexto do Fabrício, e dividir com o meu mestre Parreiras, que é, para mim, um grande amigo que o Cruzeiro me deu, um dos caras que eu admiro, não só cruzeirense, mas um historiador que eu admiro, um amigo que eu admiro, um caráter maravilhoso, e é isso, assim, ser Cruzeiro é isso, e esse livro é a coisa mais bonita que eu já pude ver, assim, pela forma que foi feito. E isso, ser bonito, e ser leve, e ser alegre, é sinônimo de Cruzeiro, né, velho? Então, é isso, muito bom. É isso, não tem nem mais o que falar, né? Eu acho que é isso. Mais uma vez agradecer, não só vocês três, mas todos e todas que participaram desse livro, que toparam esse desafio para o centenário. Eu acho que é muito importante, foi muito importante, muito simbólico a gente ter conseguido construir isso e deixar o nosso legado, que não é só nosso, é um legado que é dos e das cruzeirenses, né? E é um legado que vem num momento muito especial, porque ele vem num momento que é a nossa pior fase da história. Então, ele é fundamental porque ele não fala simplesmente de quem ganha, mas ele fala em resgate de dignidade, né? E resgatar a dignidade e resgatar a nossa história. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, é muito importante e eu só tenho a agradecer a todos vocês, né, por a gente encerrar de uma forma tão bonita, e eu tenho certeza que o que é feito, como o Gustavo falou, o que é feito com amor, tem uma repercussão, né, e o que nos moveu aqui foi só isso, foi só amor, ninguém tem nenhum, vamos dizer, nenhum outro interesse que não seja esse,
né, em conseguir fazer o livro do jeito que a gente queria, né, com a capa que a gente queria, com o nome que a gente achava importante afirmar e contando as histórias que nós contamos, que muitas vezes a gente não vai ver na maioria das publicações. Então, terminamos esse vídeo, o capítulo 5, espero que vocês gostem do livro, logo, logo ele vai chegar na casa de vocês. Um abraço para todos e até mais.